Meu avô sempre falava: o ouro é maldito quando tocado pelo homem ganancioso, e que cada grama de ouro tirada daquelas pedras custava uma vida. Ele sempre repetia: nunca vi um garimpeiro rico de verdade. E não era porque não ganhavam dinheiro, é que o ouro parecia amaldiçoado. Tudo que vem muito rápido vai embora ainda mais rápido, ele dizia, com aquele tom que gelava a espinha. E, por mais que eu achasse aquilo exagero, uma coisa ele sempre frisava: o ouro não traz só pobreza ou ilusão. Ele traz morte. Cada grama arrancada daquelas pedras é como sangue escorrendo das vítimas que o ouro consome. Eu nunca acreditei de verdade nessas histórias. Para mim eram só superstições de um velho cansado. Mas tudo mudou no dia em que fui chamado para reabrir uma das minas mais antigas da região, a mina da Vigia. Naquela época eu era só mais um trabalhador comum, acostumado a pegar no pesado. Aceitei o serviço sem pensar duas vezes. Afinal, a vaga era boa e a promessa de um emprego duradouro parecia irresistível. Eu só não sabia que, ao cruzar a entrada daquela mina, não estava entrando só num trabalho novo, mas num pesadelo que eu nunca conseguiria esquecer. Só que, desde a primeira visita ao local, notei algo diferente. A entrada da mina, chamavam-na de Mina da Vigia, estava tomada por um silêncio quase sobrenatural. As velhas vigas de madeira rangiam como se gemessem de dor. Parecia que a própria terra queria nos expulsar dali. Nos primeiros dias, não vimos nada de estranho, só muita poeira e umidade. Mas com o tempo, os barulhos começaram. Ecos de picaretas soando à distância, mesmo quando ninguém estava trabalhando. Ferramentas que sumiam e depois reapareciam em cantos escuros. Eu tentava não me impressionar, mas a verdade é que aquilo me deixava arrepiado. O supervisor, homem de poucas palavras e muita rigidez, falava que eram apenas lendas antigas para enganar gente medrosa. Mas conforme avançávamos túneis adentro, percebi mudanças no comportamento dos colegas. Um deles, o Silva, passou a sonhar acordado com luzes estranhas no fundo da mina. Outro, mais velho, ficava sentado no escuro, murmurando uma reza sem parar. E, em meio a tudo isso, havia uma sensação constante de sermos observados. Na minha primeira folga, pensei em desistir de vez, mas o dinheiro pesava, e a vergonha de admitir medo também. Voltei, e é por isso que estou aqui, contando esta história. Eu sei que ninguém acredita nessas coisas, mas o que aconteceu lá, eu não tenho como esquecer. Se você acha que tudo não passa de superstição, espere até ouvir o que realmente aconteceu na Mina da Vigia. Então, talvez entenda por que alguns lugares nunca deveriam ser reabertos. Histórias sobre mineração em Ouro Preto sempre foram povoadas por coragem e tragédia. Durante o apogeu do ciclo do ouro, as minas eram exploradas sem piedade, muitas vezes por mãos escravizadas que trabalhavam até a exaustão ou até a morte. Meu avô, que gostava de pesquisar essas histórias, dizia que inúmeras galerias foram escavadas além do limite seguro, motivadas pela cobiça dos donos das terras. E, entre tantas minas, a Mina da Vigia se destacava por um detalhe macabro. Ela foi lacrada de maneira abrupta, sem registros oficiais claros. Conversando com os moradores mais antigos, descobri versões diferentes para o fechamento. Alguns falavam em desabamentos constantes e riscos de acidentes.
mas havia quem sussurrasse sobre desaparecimentos misteriosos, trabalhadores que simplesmente não voltavam à superfície. Outros mencionavam rituais sombrios realizados pelos proprietários da época, que acreditavam que sacrifícios humanos manteriam um filão de ouro sempre abundante. Não era algo que se discutia em praça pública. Eram histórias segredadas, passadas de avô para neto, de mãe para filha. O projeto de restauração que recebi para trabalhar foi anunciado como uma iniciativa de turismo histórico. A proposta era reabrir a mina da Vigia, tornar parte dos túneis acessíveis a visitantes e criar um museu subterrâneo. Para isso, contrataram uma equipe de 6 pessoas. Além de mim, havia o supervisor, homem cético e autoritário, preocupado unicamente com prazos e custos. 2 operários mais velhos, que raramente falavam. Pareciam conhecer histórias antigas, mas evitavam o assunto. Um técnico jovem, fascinado pelas lendas locais, cheio de perguntas e curiosidade. Uma engenheira prática, responsável por avaliar a estabilidade da mina e liderar a montagem de estruturas seguras. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Instalamos iluminação provisória, limpamos a entrada e removemos parte dos entulhos que obstruíam os túneis principais. Só que, gradativamente, começaram a surgir sinais de que algo não ia bem. Ouvíamos, no fundo das galerias, sons de picareta e não havia ninguém trabalhando ali. Ferramentas sumiam e apareciam em locais impossíveis. Um dos operários encontrou inscrições nas paredes, uma espécie de simbologia religiosa misturada a desenhos perturbadores. Quando um dos veteranos contou que seu avô trabalhou na mesma mina e afirmava que a terra lá embaixo está viva, o clima pesou de vez. O supervisor deu risada, mas a engenheira notou que até as rochas pareciam estranhas em certos pontos. O que ela quis dizer com isso nunca ficou claro, mas dava para ver nos olhos dela que a preocupação ultrapassava a lógica das planilhas e dos riscos geológicos. Depois de 2 semanas, o serviço já estava mais avançado. Iluminação provisória seguia a galeria adentro, revelando passagens que pareciam inexploradas há séculos. E foi num desses corredores que o supervisor decidiu focar, certo de que ali encontraria algo valioso para o futuro empreendimento turístico. Contudo, de cara deparamos com um obstáculo incomum, uma barreira de pedras empilhadas, como se alguma pessoa, em algum momento, tivesse bloqueado aquele túnel manualmente. Parecia mais uma parede improvisada do que um desmoronamento natural. O supervisor ordenou a remoção imediata das pedras para prosseguir. Eu, o técnico e um dos operários mais velhos passamos o dia inteiro abrindo caminho. E foi perto do anoitecer que começaram os estranhos incidentes. O técnico, garoto entusiasmado que era, decidiu ficar um pouco mais para analisar o interior do túnel, assim que fosse liberado. Nós, exaustos, voltamos ao alojamento para descansar. Na manhã seguinte, ele simplesmente não apareceu para o trabalho. Preocupados, fomos até o quarto dele, vazio, a cama intocada. Ao verificar a entrada da mina, encontramos apenas suas botas, cuidadosamente deixadas à beira do túnel desbloqueado. Nenhum sinal de luta, nenhuma gota de sangue. Parecia que ele havia entrado ali descalço, mas por quê? Gritamos o nome dele, adentramos um pouco mais o corredor, nada. Era como se tivesse evaporado. O supervisor ainda tentava manter o controle. Ele deve ter saído durante a noite. Talvez queira chamar atenção. Mas era óbvio
que algo muito errado tinha acontecido. Sem escolha, continuamos a retirar o restante das pedras, na esperança de encontrar uma pista. O que descobrimos do outro lado foi uma câmara escura, de teto muito baixo, repleta de objetos antigos. Havia um altar rudimentar feito de pedra bruta, coberto de marcas secas, provavelmente sangue. Várias ossadas, algumas humanas, estavam espalhadas pelos cantos, quebradas e fragmentadas, como se tivessem sido usadas em rituais. No centro da parede, uma inscrição esculpida com letras irregulares chamava atenção. Aqui repousa o ouro e o sangue que nunca secará. Só de olhar para aquilo, senti um calafrio na espinha. A engenheira, que tentava manter a calma, começou a tremer. O operário mais velho só fez o sinal da cruz e se afastou. A atmosfera ficou irrespirável. Parecia que aquele lugar inteiro era impregnado de desespero e dor. De volta ao alojamento, tentamos organizar o que tínhamos visto. A engenheira sugeriu que deveríamos reportar a situação às autoridades e interromper o projeto imediatamente. Mas o supervisor se mostrou determinado a continuar. Argumentou que ossadas antigas não eram motivo para pânico. Podem ser dos escravos que morreram aqui, nada além de história. Enquanto discutíamos, um dos outros operários entrou correndo, apavorado, dizendo que teve um pesadelo terrível na noite anterior, em seu sonho. Várias pessoas encapuzadas faziam sacrifícios naquele altar e o sangue corria pelas frestas do chão. Ele acordou sentindo algo apertar sua perna, mas ao abrir os olhos, não havia nada. Então, achamos um velho baú de madeira próximo ao altar. Dentro, havia um diário amarrotado. As páginas amarelas e quebradiças estavam escritas em português arcaico, repletas de menções a sacrifícios, pactos e um espírito da terra faminto. Aquilo confirmou que o local abrigara rituais, talvez obrigando seres humanos a pagarem pela extração desenfreada de ouro. Cada linha reforçava a ideia de que aquela mina não deveria nunca ter sido reaberta. E, no entanto, lá estávamos nós, prontos para mexer numa história que pedia para permanecer enterrada. O diário do século XVIII descrevia, em detalhes arrepiantes, como os antigos proprietários da mina acreditavam numa entidade que habitava as profundezas, numa espécie de guardiã do ouro, sedenta por sacrifícios humanos para manter as jazidas sempre ricas. Eles falavam de cerimônias macabras, cortejos de homens encapuzados, oferendas de sangue e corpos, tudo para garantir que o filão não secasse. Pelo que parecia, esse acordo funcionou por um tempo, mas algo saiu do controle, quando um grupo de escravizados se revoltou e matou os responsáveis pelos rituais. Com a interrupção, a mina foi fechada às pressas e os documentos oficiais falsificados para esconder o horror ali dentro. A engenheira, cada vez mais assustada, insistia: temos que sair e avisar as autoridades. Mas o supervisor, tomado por uma ganância irracional, parecia acreditar que ainda havia muito ouro a ser encontrado. Se aquelas pessoas exploraram essa mina antes, por que não podemos fazer o mesmo? Não vou perder essa chance por causa de superstição. Desesperados, eu e os 2 operários mais velhos tentamos argumentar. Um deles, quase chorando, lembrou do técnico desaparecido. O supervisor rebateu dizendo que o rapaz devia ter sumido por conta própria. Aquilo era insanidade pura. Só que, naquele momento, não sabíamos a que ponto a loucura dele podia chegar. Nossa decisão foi tentar pegar nossas coisas e ir embora ao amanhecer.
Mas na mesma noite, estrondos ecoaram pelos túneis. Parecia um terremoto local. As paredes tremeram, a iluminação oscilou. Lá embaixo, sombras desenhavam formas estranhas. A engenheira me puxou pelo braço, dizendo que ouvíamos vozes, quase como gemidos vindos de um coral distante. Um calafrio tomou conta do acampamento. Tentamos reunir todo mundo, mas um dos operários simplesmente desapareceu na escuridão, deixando para trás um grito abafado que reverberou por alguns segundos. O supervisor, mesmo vendo esse caos, agarrou uma picareta e desceu rumo à câmara recém-descoberta, gritando: "Não vou sair daqui de mãos vazias." Eu e a engenheira o seguimos, temendo que outra tragédia acontecesse. Quando chegamos ao altar, encontramos um rastro de sangue fresco no chão. Nem tivemos tempo de reagir. Uma vibração intensa sacudiu o solo, quase nos derrubando. A engenheira olhou para mim com um semblante pálido, sussurrando o ritual. Ele não foi concluído. O diário diz que o pacto precisa ser selado com vida humana. Nessa hora, o supervisor enlouqueceu de vez, balbuciando frases sem nexo. Ele falou que alguém precisava se sacrificar para acalmar a entidade e destrancar o ouro de uma vez por todas. A engenheira tentou recuar, mas ele a segurou pelo braço, disposto a tudo. Eu me coloquei na frente, um misto de pavor e raiva. Foi quando o chão, literalmente, se abriu aos nossos pés, rachando o piso de pedra. Uma fumaça densa e sufocante se ergueu das fendas. E a última visão que tive daquele momento foi o supervisor sendo engolido pelas sombras que emergiam do buraco, gritando desesperadamente. Consegui puxar a engenheira antes que o chão afundasse por completo. Corremos através dos túneis, guiados apenas pelo medo e por uma lanterna intermitente. As passagens tremiam, como se a própria mina quisesse enterrar-nos vivos. A cada passo a escuridão parecia nos perseguir, e vozes sussurravam em nossos ouvidos gemidos, lamentos, talvez o choro das vítimas de séculos passados. Não sei como, mas encontramos um corredor lateral que nos levou de volta à superfície. Saímos sob um céu de madrugada, quase sem fôlego e sem acreditar que estávamos vivos. Naquela hora, não havia como pensar em voltar para resgatar mais ninguém. A mina foi tomada por desmoronamentos e certamente ninguém sairia de lá. Quando demos por nós, estávamos na estrada, sentados no chão, encarando um horizonte silencioso que já não parecia tão seguro. Nos dias que se seguiram, a engenheira e eu tentamos alertar as autoridades. Falamos do supervisor, dos trabalhadores desaparecidos e dos ossos descobertos. Mas o que recebemos foram olhares incrédulos, acusações de delírio e relatos protocolados que não levaram a lugar nenhum. A entrada da mina da vigia voltou a ser lacrada, rotulada de perigosa pelos riscos de desabamento. Não falaram nada sobre o que nós conversamos com os policiais, nada de sacrifício e nada de ritual. Nem dos corpos e nem das pessoas que desapareceram lá dentro. Porém, acontecimentos estranhos começaram a surgir em Ouro Preto. Pequenos tremores próximos à região da mina. Pessoas afirmando ter visto vultos à noite e até relatos de escavações clandestinas. Parecia que, mesmo selada, a maldição ainda pulsava lá embaixo. Talvez alguém mais desavisado, atraído pela promessa de riquezas, tentasse reabrir aquelas galerias sombrias e pagasse um preço ainda maior. Hoje, quando fecho os olhos, lembro dos gritos que ecoaram nos túneis
e do chão se partindo como uma boca faminta. Se o ouro de lá era mesmo amaldiçoado, ou se tudo foi consequência da ganância humana, nunca saberei ao certo. Mas algo me diz que a escuridão da mina não ficou totalmente soterrada. E se há uma coisa que aprendi, é que certos lugares enterram mais do que ossos e pedras. Às vezes, eles enterram segredos que jamais deveriam ver a luz do dia.